tema do Click League de hoje é sobre o uso das novas tecnologias pelas classes emergentes. Como esses novos usuários de internet fixa e móvel estão utilizando celulares, smartphones, conteúdos digitais, aplicativos e redes sociais e qual o impacto desse consumo no crescimento da economia, da democracia e da cidadania. Os nossos convidados desse bloco são o Thiago Moreira, ele é engenheiro eletrônico e atua na área de telecom da Nielsen, e o Eduardo Neger, é presidente da Abranet, Associação Brasileira de Internet. Muito obrigado por terem vindo ao programa. Obrigado pela participação. Eu queria começar aqui pela Nielsen. Thiago, me contando um pouco do resultado dessa pesquisa que vocês fizeram sobre a classe C e o uso de dados, da internet, etc. Então, nós estamos fazendo diversos levantamentos com a classe C, já faz alguns anos que nós estamos pesquisando essa classe, é uma classe que vem crescendo muito, né? A gente observa desde compras de passagens, aumento de cruzeiros, gastos fora de casa, e aí entrou também para a área de tecnologia. Como é que isso veio parar dentro de tecnologia? Justamente pela necessidade das pessoas de estarem conectadas na internet. Então nós fizemos um estudo já em 2010, e em 2010 já a classe C representava 7% dos possuidores de smartphones naquele momento. Nós fizemos um levantamento nas 10 principais capitais do Brasil e 7% das pessoas eram da classe C. E por que elas queriam um smartphone? Porque elas gostariam de acessar a internet, principalmente, e redes sociais. E como é que isso vem aumentando ao longo dos anos, né? Nós fizemos um levantamento já em 2011 e o crescimento das vendas de smartphone no primeiro semestre foi de 165%. E isso a maior parte desse crescimento justamente vieram pelas classes mais baixas e com isso trouxe também uma redução de preço. A gente observou uma redução de 17% do preço médio das vendas de smartphones, isso permitindo as outras classes acessarem essas tecnologias, né? Bacana. Eduardo, qual é o impacto do crescimento da internet móvel nas lan houses, por exemplo? Então, o que nós percebemos num primeiro momento foi o movimento de inclusão digital. Então, nós tínhamos uma demanda muito grande da população para acessar os serviços da internet, os serviços da rede, mas não havia infraestrutura, não havia condições de massificar o acesso. Nesse primeiro movimento, as lan houses vieram a ser uma solução bastante plausível para resolver isso, bastante útil, e que contribuíram com o crescimento do acesso à rede, principalmente para quem não tinha condições de pagar um serviço de banda larga ou de adquirir os próprios equipamentos para isso. A internet móvel ela veio modificar um pouco esse paradigma, e mais recentemente o acesso à internet móvel através das redes celulares da modalidade pré-paga, porque até então esse serviço era apenas um serviço pós-pago, poucos tinham acesso. Isso impactou diretamente as lan houses num declínio do movimento nesses estabelecimentos. Nós da Abranet tivemos um evento ano passado, por exemplo, na cidade de Maceió, em Alagoas, e nesse evento diversos proprietários de lan house estavam presentes e, curiosamente, a maior parte deles estavam mudando de negócio. Eles estavam transformando suas lan houses em pequenos provedores de acesso à internet, basicamente provedores de acesso via rádio. Por quê? Porque seus clientes já tinham condições de comprar equipamentos, seja um smartphone para acesso Wi-Fi ou acesso via rede celular, ou até notebooks e tablets. Então esse público estava começando a ter seus próprios equipamentos e começar a fazer esse acesso de casa ou mesmo com a facilidade da mobilidade que essas redes colocam. Mas o acesso nessas regiões, ele ainda é muito complicado? Quando nós falamos dos grandes centros urbanos, nós temos um atendimento relativamente bom no país. Então, quando nós falamos dos grandes centros, a gente pega São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, os grandes centros urbanos sul, sudeste, nós temos uma condição de atendimento e um preço razoável na internet brasileira. Quando nós vamos para o interior do país, e a Abranet está promovendo um movimento chamado Expedição Abranet WDC, que é uma caminhonete equipada que está percorrendo 100 cidades no país para avaliar a qualidade da banda larga e como é esse acesso no interior do país. Essa expedição ela já percorreu o centro-oeste do país e atualmente ela está fazendo uma fase no sul do país. E o que foi identificado é que nas pequenas e médias cidades, né, isso ficou muito claro, por exemplo, em Goiás e no Mato Grosso, existe uma deficiência muito grande de acesso. Então, um grande centro hoje, quando a gente consegue, a um preço razoável, um link de 10 mega, por exemplo, ou 20 mega,
Se nós vamos pegar o equivalente num município aí de torno de 10 mil, 20 mil habitantes no Centro-Oeste, nós vamos ter serviços que vão ter uma velocidade em torno de 500K, vimos até localidades onde o serviço é oferecido com 200K ou 100K, a preços maiores do que são ofertados aqui. Então, esse mesmo usuário, mesmo tendo o mesmo poder aquisitivo, não consegue acessar essas redes com a qualidade e a disponibilidade que nós temos nos grandes centros. E isso pode ser um grande fator de divisão, independente da renda, a posição geográfica e o acesso às tecnologias. Isso tem um impacto muito grande no tipo de conteúdo. Por exemplo, o conteúdo de vídeo. O conteúdo de vídeo tem crescido muito. E quem não tem uma conexão com velocidade, com um desempenho razoável, fica privado desse tipo de conteúdo de vídeo, que hoje é a base, por exemplo, do ensino à distância. Nessa pesquisa, vocês atingiram esse público um pouco fora dos grandes centros? Na verdade, nós pegamos as principais capitais, mas nós cobrimos o Nordeste, por exemplo, que é uma área que a gente observa que ainda existe uma deficiência com relação à conexão. Né? Uhum. Por exemplo, como foi comentado, nesses grandes centros a gente tem algumas deficiências, até mesmo limitações de velocidade ou preços muito altos. Por quê? Porque o investimento necessário para levar a conexão física é muito alto. Então, aí que entra a rede móvel. A rede móvel é uma alternativa que acaba sendo mais barata para as operadoras, porque você consegue levar mobilidade para centros que é muito difícil você chegar com redes físicas, porque o nosso país é um país aí muito grande, de grandes extensões, e tem regiões muito complicadas para você. E qual que é a principal surpresa que vocês tiveram com essa pesquisa, Thiago? A principal surpresa já foi, em 2010, essa penetração já de 7%, parece pouco, mas 7% dentro do segmento de smartphones. Se a gente pensar há 2 anos atrás, em 2010 o Android estava começando, então a gente tinha smartphones já a preços muito altos. Hoje em dia nós temos aí, com a entrada do Android em diversos fabricantes, a gente já consegue aparelhos, smartphones, muitas operadoras até oferecem no plano pós-pago grátis. E esse fenômeno dos 4 chips, ou 3 chips, como é que é isso? Hoje, na verdade, o que acontece? Com essa possibilidade de você ter diversos planos pré-pagos e, inclusive, como foi comentado, a possibilidade de ter dados no pré-pago, as pessoas acabam tendo mais de um chip para aproveitar as promoções. Então, houve a necessidade de você ter aparelhos dual chip. Então, hoje já tem muitos smartphones com dual chip. Os que vão com 4 chips são os chineses, que são aparelhos que acabam entrando ilegalmente no país, mas os que entram legalmente, que hoje já representam uma grande parcela das vendas, são dual chip e eles funcionam simultaneamente. Então, vamos explicar. O que é um smartphone, o que é um feature phone, o que é Então vamos lá. Dual chip? Como é que a Nielsen hoje divide, e isso está alinhado com a indústria? Nós dividimos os telefones em 3 segmentos. O primeiro, que é o feature phone, é aquele aparelhinho mais simples, com o teclado alfanumérico, então aquele que tem de 1 a 9 o teclado. Depois a gente tem o smartphone, que é o segmento de primeira linha, que são aparelhos que possuem sistema operacional aberto, que é o Android, o caso do Apple OS, do BlackBerry, Nokia Symbian. E a gente tem o segmento intermediário, que esse é o segmento que mais cresce. Por quê? Porque ele não é um smartphone, mas ele tem um teclado QWERTY, que é aquele teclado grande, que tem todas as teclas, ou um teclado touchscreen, uma tela sensível ao toque. Só que ele não tem um sistema operacional, porém ele acessa a internet e principalmente acessa as redes sociais. Então algumas operadoras chamam de Smart Lite, meu primeiro smartphone. Então nós segmentamos em três linhas. E onde estão presentes os dual chips? Principalmente no Smart Lite, né, no segmento intermediário, e no segmento de smartphone, justamente para aproveitar essas promoções das operadoras. Mas há um movimento de proibir esses aparelhos? No começo, as operadoras elas se sentiram, vamos dizer assim, um pouco ameaçadas. Por quê? Porque é uma opção do seu usuário, do seu cliente hoje, conseguir acessar a sua concorrente no mesmo aparelho. Mas hoje esse segmento veio assim de uma maneira tão forte, começando essa força no Nordeste, porque no Nordeste é onde as pessoas têm o maior número de SIM cards, diria per capita. Então esse segmento veio tão forte que as próprias operadoras hoje já estão oferecendo. Por quê? Porque elas fazem uma promoção grande, principalmente promoção de ligações que a gente chama de intra-rede, que são ligações para dentro, números dentro da mesma operadora, para tentar fidelizar no plano e não no aparelho, porque no aparelho assim teve uma força de mercado tão forte que eles não conseguiram bloquear, e assim acho muito difícil hoje, pelo volume de vendas que a gente está vendo, de bloquear esse segmento de dual. O que sim pode acontecer é bloquear o quadri-chip, que são esses chineses, aí sim, porque são chineses, aparelhos vendidos ilegalmente, não tem o certificado da Anatel, entram no país de forma ilegal, não tem o controle, então a gente não sabe se as emissões de ondas eletromagnéticas estão dentro
do que é permitido até mesmo pelos órgãos de saúde, então são aparelhos que entram de forma ilegal no país. Eduardo, a história da Abranet se confunde com a história da internet no Brasil, né? O que mudou nesses últimos 15 anos que foi realmente uma surpresa para vocês? O que nos tem surpreendido é o crescimento do acesso, né, inicialmente, porque a gente chama de eficiência muito de acesso, e se a gente falar no começo da entidade, a gente tem que estar visualizando a época em que as ligações eram dial-up. Nós estamos falando de uma época onde linha telefônica era patrimônio, as pessoas declaravam linha de telefone no imposto de renda. Às vezes tinha que penhorar alguma coisa de uma empresa, ela dava linha de telefone como garantia, era um patrimônio isso, não era visto como um serviço. Então, com o crescimento das redes de telecomunicações, com a facilidade de acesso a linhas fixas, a gente começou a ter um crescimento da rede, ainda modesto, aí se a gente estiver falando aí no começo da internet no país. A gente teve a grande evolução da banda larga, com velocidades maiores, mas a necessidade de construção de redes. Então, essas redes foram construídas inicialmente nos grandes centros e agora elas estão sendo expandidas aí para o interior do país. Uhum. E a grande revolução está justamente no conteúdo, né? E nisso que torna a internet extremamente fascinante. Quer dizer, a gente pode hoje, e tem percebido isso com bastante otimismo, ver o crescimento do empreendedorismo, quer dizer, novas empresas surgindo e baseando seus negócios na internet, na web. Nós estamos falando de grandes grupos, nós estamos falando às vezes de pequenas empresas que atuam no nicho, muitas vezes a pessoa física que faz uma venda ou outra e no fim acaba se profissionalizando e crescendo através da internet, né? Então a internet hoje em dia ela é um grande portal para crescimento de pequenos negócios locais, isso está sendo bastante importante, e também para a própria educação, né? Hoje nós temos conteúdos das principais universidades, tanto do Brasil quanto do mundo, disponíveis na rede. E um dado importante, e é uma pesquisa que é realizada em diversos países, o brasileiro hoje, apesar de dificuldades de acesso em algumas regiões, o internato ao brasileiro hoje é o que passa mais tempo na internet, comparativamente com outros países do mundo. Quer dizer, quem tem acesso, quem está conectado à banda larga, passa mais tempo e consome mais conteúdo, predominantemente conteúdo nacional, né? Então, a demanda por conteúdo é muito grande e as oportunidades, tanto para os pequenos empreendedores como para quem constrói a infraestrutura, são muito grandes no país, né? Então, acho que esse momento agora que nós estamos vivendo é de um círculo virtuoso de crescimento na rede, tanto de aplicações quanto de infraestrutura. Existe muito ainda por se fazer, existe muito para ser expandido nessa rede, mas as previsões são bastante otimistas em relação a esse mercado. Tá. Tiago, aqui na pesquisa que vocês fizeram, vocês identificam algum comportamento desses usuários em relação ao consumo de conteúdo? Sim. Quando nós perguntamos primeiro qual era o aparelho, qual era o plano que ele tinha, que conteúdo utilizava e que conteúdo desejava utilizar. Então, o que a gente observou que o conteúdo, na verdade, o tipo de acesso mais utilizado era a internet pura, ou seja, o acesso a páginas, seguido de redes sociais e depois conteúdos como vídeo, fotografia, baixar ringtones, esse tipo de uso de rede de dados que foi detectado, né? E o que mais alavancou isso, porque a gente perguntava o que ele gostaria, quem não tinha do smartphone, o que ele gostaria de ter e para que ele iria utilizar o smartphone. E aí o que apareceu em destaque foi justamente o acesso a redes sociais. Por isso que a gente observa nessa pesquisa que foi comentada, é uma pesquisa do Ibope Nielsen, que mede todos os países do mundo. O Brasil está, o dado de dezembro, se não me engano, já na segunda colocação, país que mais utiliza a internet, e acho que 86% dessa utilização são em redes sociais. Então, assim, a rede social acabou puxando não só a parte de acesso físico, quanto móvel. Então, quando a gente observa naquele segmento que eu comentei, que era intermediário, que é o segmento que mais cresce, que ele fica entre o smartphone e o feature phone, o que ele tem que é um diferencial? Acesso à rede social já é pré-embarcado. Então, você tem acesso ao Twitter, ao Facebook, a Orkut e outros tipos de redes sociais. Bacana. A gente vai fazer um pequeno intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com mais esse tema interessante sobre a classe C. Se você quer contribuir com esse tema, vá na nossa página no Facebook e compartilhe sua opinião. E para acompanhar o que acontece aqui na TVT, anote o nosso Twitter, que é @RedeTVT. Você pode fazer do teu smartphone, do teu feature phone ou do teu celular com 3 chips. A gente vai fazer um pequeno intervalo e voltamos em seguida.